Zacarias 8. Depois veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, zelo por Sião com grande zelo, e, com grande indignação, por ela estou zelando. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém sentar-se velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isto for maravilhoso aos olhos do resto deste povo naqueles dias, acaso será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as vossas mãos, ó vós, que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, a fim de que o templo fosse edificado. Pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem lhes davam ganho os animais, nem havia paz para o que saia nem para o que entrava, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não me haverei para com o resto deste povo como nos dias passados, diz o Senhor dos Exércitos, porquanto haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde todas essas coisas. E há de suceder, ó casa de Judá, e ó casa de Israel, que, assim como eres uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção, não temais, mas sejam fortes as vossas mãos. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, como intentei fazer-vos o mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me compadeci, assim tornei a intentar nestes dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá, não temais. Eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós intente no seu coração mal contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu aborreço, diz o Senhor. De novo me veio a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, bem como o do 5º, o do 7º, e o do 10º mês se tornarão para a casa de Judá em regozijo, alegria, e festas alegres, lamai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos, e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor, e buscar o Senhor dos Exércitos, e eu também irei. Assim virão muitos povos, e poderosas nações, buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos, e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que 10 homens, de nações de todas as línguas, pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. 5 promessas poderosas de Deus em Zacarias capítulo 8 que transformam a sua vida hoje. Contextualização de Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8 é um dos textos mais inspiradores das Escrituras, trazendo mensagens de esperança, restauração e fidelidade de Deus ao seu povo. O contexto desse capítulo é a reconstrução de Jerusalém após o exílio babilônico, um período de grande desânimo e incerteza para os judeus. Deus, por meio do profeta Zacarias, reafirma que ele trará prosperidade, segurança e restauração, pois é fiel às suas promessas. Dessa forma, podemos extrair lições preciosas para nossas vidas, pois, assim como os judeus enfrentavam tempos difíceis, também passamos por momentos de crise, incertezas e espera pelo cumprimento das promessas divinas. Vamos explorar 5 promessas de Deus nesse capítulo e como elas se aplicam ao nosso dia a dia. 5 promessas de Deus em Zacarias capítulo 8 e como elas transformam a sua vida. 1. Deus traz restauração e renovo, Zacarias 8 verso 3. Deus declara, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Essa promessa é um lembrete poderoso de que Deus não abandona o seu povo, mas restaura aquilo que foi destruído. Aplicabilidade. Se você já passou por perdas, fracassos ou períodos de desânimo, essa promessa é para você.
Deus não apenas restaura, mas Ele faz isso de forma completa e abundante. A restauração de Deus não é apenas material, mas também emocional e espiritual. Ele cura corações feridos, restaura relacionamentos e fortalece a fé daqueles que se sentem enfraquecidos. Muitas vezes, achamos que já não há mais solução para certas situações, mas Deus age no tempo dele, renovando o que parecia perdido. Assim como Jerusalém foi reconstruída, Deus pode reconstruir a sua vida, trazer novas oportunidades e um futuro cheio de esperança. 2. Deus transforma lugares de sofrimento em lugares de alegria. Zacarias 8 verso 5. Deus pinta uma cena emocionante, crianças brincando nas ruas de Jerusalém e idosos sentados em paz. Essa visão mostra a transformação completa que Ele opera. Aplicabilidade. Você já esteve em momentos de sofrimento e pensou que nunca mais experimentaria alegria? Deus tem o poder de transformar cenários de dor em lugares de paz e felicidade. Isso nos ensina a confiar que Deus não apenas nos livra do sofrimento, mas também nos conduz a um tempo de plenitude e alegria. Essa promessa nos lembra que, mesmo nos dias difíceis, podemos ter esperança, pois Deus tem um plano maior do que o que conseguimos ver no presente. Muitas vezes, as tribulações nos fazem esquecer que tempos melhores virão. Mas se Deus foi fiel a Jerusalém, Ele também será fiel em nossa vida. 3. Deus responde aos anseios do coração dos fiéis. Zacarias 8 verso 6. Aqui, Deus faz uma pergunta provocativa: será isto maravilhoso demais aos olhos do remanescente deste povo? Mas acaso será maravilhoso demais para mim? Aplicabilidade. Essa é uma verdade que nos desafia a confiar no poder de Deus. O que parece impossível para nós não é nada difícil para Ele. Quantas vezes limitamos a ação de Deus em nossa vida por não acreditarmos o suficiente? Ele nos convida a sonhar grande e a confiar que Ele pode realizar o que parece improvável. Isso nos ensina a nunca duvidar do agir de Deus. Se há algo em seu coração que parece inalcançável, lembre-se, para Deus não há limites. Em tempos de crise, podemos achar que certas bênçãos são demais para nós. Mas Deus nos lembra que, se Ele prometeu, Ele cumpre, independentemente da situação ao nosso redor. 4. Deus é fiel à sua palavra e às suas promessas. Zacarias 8 verso 13. O povo de Israel havia sido um símbolo de maldição entre as nações, mas Deus agora promete fazê-los um símbolo de bênção. Aplicabilidade. Se você já sentiu que sua vida estava marcada por dificuldades e fracassos, saiba que Deus pode transformar essa realidade. Deus não esquece suas promessas. Ainda que demorem, elas se cumprem no tempo certo. Essa promessa nos ensina que nossa identidade não é definida pelo nosso passado ou por nossos erros, mas pelo que Deus declara sobre nós. Muitas vezes, acreditamos mais no que as circunstâncias dizem do que na palavra de Deus. Mas quando Deus diz que nos fará uma bênção, devemos confiar e agir conforme essa verdade. 5. Deus deseja que vivamos com integridade e justiça. Zacarias 8 versos 16 e 17. Deus ordena ao seu povo que fale a verdade, pratique a justiça e abandone todo tipo de engano e maldade. Aplicabilidade. Essa promessa vem acompanhada de uma condição: Deus espera que sejamos fiéis e íntegros em nossa conduta. Isso significa que não basta apenas esperar que Deus cumpra suas promessas, precisamos viver de maneira correta diante dele e dos homens. A integridade é uma característica essencial para quem deseja experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. Em um mundo onde a corrupção e a desonestidade são comuns, os filhos de Deus devem ser exemplos de caráter e retidão. Conclusão. Zacarias capítulo 8 nos ensina que Deus é fiel em cumprir suas promessas e restaurar seu povo. As dificuldades podem parecer grandes, mas nada está além do poder dele. Se você está passando por tempos difíceis, lembre-se destas 5 promessas. Deus traz restauração e renovo. Ele transforma sofrimento em alegria. Responde aos anseios do coração dos fiéis. É fiel à sua palavra. Espera que vivamos com integridade. Quando confiamos nessas verdades e vivemos de acordo com os princípios divinos, experimentamos a paz, a alegria e a restauração que só Deus pode dar.